falando a respeito de ser discípulo, né, e falou também sobre uma característica do discípulo, que é a paixão por alcançar vidas, a paixão por levar o evangelho, não é verdade? Todo discípulo de Cristo, quando ele é chamado, ele entende que ele foi tirado de uma situação deplorável, de uma situação onde ele não tinha solução, não tinha esperança. Eu me lembro dos irmãos da Casa Conquista, que eles vieram aqui na Pão, e um deles, não deu tempo dele dar o testemunho, mas quando nós estivemos lá visitando, ele falou, ele ficava com o filho dele no colo o tempo todo, e ele falou a história de vida que ele teve. Ele falou, eu tinha dinheiro, eu tinha um bom trabalho, tinha minha esposa, e eu me afundei nas drogas. Todo mundo falava para eu sair dessa vida, todo mundo se incomodava comigo, se preocupava, mas eu continuava nessa vida de drogas, né? Eu não conseguia largar. E ele falou, eu só fui perceber isso quando eu fui exatamente lá para o fundo do poço. E ele falou, se você acha que eu estava no fundo do poço, eu cavei mais fundo ainda e alcancei mais ainda o fundo do poço. E ele falou, só quando eu me dei conta, é que eu falei, eu preciso mudar, eu preciso de Cristo. E ele hoje tem uma nova vida. Hoje ele cuida ali, ajuda as pessoas no centro de reabilitação a tratar com o mesmo problema, a tratar com a mesma situação. E muitos lá chegam todo arrogante, com o peito estufado, e falam, não, você não sabe nada, não sei o quê. Ele fala, cara, já estive onde você esteve. Mas Jesus, ele me salvou. Então, eu vejo que cada discípulo, cada cristão, cada pessoa que ama a Deus, ela tem um encontro verdadeiro com Cristo, e isso move o coração dela para ela compartilhar a mensagem das boas novas com todas as pessoas que estão ao seu redor. Eu sei que quando nós, em algum momento, aceitamos a Cristo e, de repente, nós estamos aqui num culto maravilhoso, a gente fica pensando, nossa, fulano de tal, da minha família poderia estar aqui, poderia ter recebido essa mensagem. Às vezes você faz um projeto missionário e você vê a obra de Deus acontecendo e aquilo acende uma chama no nosso coração, não é verdade, irmãos? Mas quantos de nós também, no meio do caminho, a gente parou de sentir essa vontade, esse desejo, esse impulso do Espírito Santo dentro de nós para compartilhar a mensagem do Evangelho? Então, a mensagem de hoje, irmãos, ela tem um tom de incentivar cada um a ir e pregar as boas novas em Cristo. Se nós somos uma nova criatura, irmãos, nós temos uma nova mensagem, nós temos todo um conceito novo na nossa mente, nós temos um coração diferente, um coração transformado, e é isso que vai fazer com que os nossos lábios levem as boas novas por todos os lugares. Eu lembro que na faculdade, irmãos, tinha um cara que o apelido dele era Zé Lelé. Para quem conhece a turma da Mônica, imagina como ele era bonito, né? Ele era um cara meio de cabelo claro, com cabelo crespo e olho claro. Então, me pegou bem o apelido, né? Você não tem direito de gostar do apelido. Ele simplesmente vem e, se você não gostou, melhor ainda, porque é aí que vai pegar. E o Zé Lelé, então, ele era um cristão temente a Deus. Ele era o cara mais louco da faculdade, porque vocês sabem como é que é a faculdade. Primeiro ano de faculdade, o cara ficou estressado, estudando para entrar no vestibular, enfrentou a família, enfrentou pressão, e ele entra na faculdade e, de repente, o que ele faz? Pronto, agora eu vou curtir. Aí é cervejada, balada, se perde com um monte de amizade estranha, e vai experimentar o mundo, ainda mais aqueles que vêm do interior e, de repente, estão aqui em São Paulo, e falam, nossa, não estou mais na guarda dos meus pais, meu pastor não está aqui para me encher o saco, então eu vou curtir a vida. Enfim, esse é o ambiente de faculdade. Quem ainda não chegou lá, vai chegar, se prepare o coração, faça como o Zé Lelé, não faça como os outros. E o Zé Lelé, no meio de todo intervalo, ele ia falar de Jesus para alguém. Ele era o cara chato, mas ele era um cara que alcançou muitas vidas para Jesus. E eu fui um dos caras que ele apanhou comigo, porque eu falava que eu era cristão, então ele olhava para mim e falou, não, esse cara é cristão, eu posso contar com ele. Só que, ao mesmo tempo, conforme ele caminhava comigo, ele olhava assim e falava, você é cristão mesmo, cara? Porque a gente ia conversar algumas coisas, eu duvidava de coisas da Bíblia, eu falava um monte de palavrão no meio das nossas conversas, então imagina você evangelizando sua amiga, o cara solta uns palavrões no meio, aí ele olha e fala, mano, esse cara está dando um mau testemunho, né? Enfim, mas ele foi um cara que motivou e incentivou tanto eu quanto um outro amigo a conhecer igrejas, a conhecer o movimento de Deus a respeito de evangelismo. E eu fiquei guardado, isso tem guardado no meu coração, como ele era um cara proativo no reino. E depois, com o passar do tempo, ele fez muitas amizades na faculdade.
E aí ele fazia um trato, ele falava, beleza, eu vou na balada com você, mas você vai no culto comigo. E é assim que ele fazia para poder alcançar alguns, não que todos, de fato, se arrependeram e tiveram uma nova vida, mas foi uma forma que ele teve de alcançar pessoas e testemunhar de Cristo. Eu fui muito edificado com a vida dele. Mas o que eu quero trazer a respeito da vida dele é um incentivo que nós temos que ter no corpo de Cristo para incentivar a pregar o Evangelho. Nós temos uma mensagem poderosa, irmãos. Nós não podemos nos calar. Eu não sei o que aconteceu conosco, em algum momento da nossa história, a gente simplesmente não crê mais no Evangelho com o poder que ele tem. E a gente cala os nossos lábios. O que a gente sabe fazer é murmurar e pedir. E é completamente contrário, é contraditório à proposta de fé, que é para você ir e clamar, é para você ir e orar, é para você ir e pregar as boas novas. Então eu quero, irmãos, que essa mensagem toque o coração de cada um. E você saia daqui talvez querendo falar, eu não quero mais ir para a escola dominical, eu quero ir para a Avenida Paulista evangelizar as pessoas. Eu vou sair daqui, eu vou voltar na minha casa e eu vou compartilhar essa mensagem com aqueles que estão na minha casa. Tem que ser assim, irmãos. Isso tem que vir de dentro de nós, porque o Espírito Santo habita em nós, amém? E isso deve nos impulsionar a viver o Evangelho, a pregar o Evangelho. E nós vamos falar um pouquinho mais adiante a respeito de alguns detalhes, mas eu gostaria de começar com o texto de Romanos 10. Nós vamos ler o trecho praticamente todo de Romanos 10. E o primeiro ponto vai falar que basta invocar o nome do Senhor para ser salvo. A pessoa que invoca o nome do Senhor, ela é salva. Parece tão simples. Qual é a barreira que nós temos para pregar o Evangelho? Se ao momento que você apresenta o Evangelho para uma pessoa e ela fala, Senhor, me salva, e ela é salva, porque a palavra diz isso. Ela recebe ali Cristo, e ela começa a mudar de vida, e ela começa a ter o desejo de estar em comunhão com os irmãos, ela começa a ter o desejo de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de compartilhar dessa fé com outras pessoas. A pessoa que é salva, uma das evidências, é que ele leva as boas novas por onde ele vai. Você não consegue ficar calado. A sua vida, quando você faz algo errado, quando você pisa na jaca ali, você se arrepende, você entende que você não teve a conduta correta, porque você fala, Jesus me salvou, Cristo me fez nascer de novo, como eu estou andando nesse caminho antigo? Então, irmãos, essa é a base do nosso primeiro ponto, basta invocar o nome do Senhor para ser salvo. E eu vou dividir esse ponto em 3, para a gente poder ler o texto e aplicar ele de uma forma mais prática. O primeiro ponto, nós vamos falar que Jesus justifica todo aquele que crê nele, né? O primeiro ponto vai ser Romanos 10, de 1 a 4, que fala, irmãos, o desejo do meu coração, isso é Paulo falando na carta de Romanos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Amém? Nós temos que entender o contexto de Romanos 10, antes de pregar sobre ele, irmãos. Se você voltar no capítulo anterior, você vai ver Paulo expressando a sua tristeza. Ele chega a falar que ele tem uma incessante dor no coração, por causa dos seus conterrâneos, por causa dos judeus. O coração de Paulo, ele está pesado, porque ele fala, nossa, nós temos a salvação em Cristo, mas eles não seguem a Cristo, eles não entendem que em Cristo nós temos o cumprimento das promessas. O Messias já veio, mas o povo continua cego. Então Paulo estava muito triste com os compatriotas israelitas. E ele faz essa argumentação, falando que não foi porque a palavra de Deus falhou. A palavra de Deus não falha, irmãos. A palavra, ela sempre vai nos conduzir a Cristo. Então ele fala, não foi a palavra que falhou com o povo, mas aí ele faz um argumento de que nem todos de Israel são de fato israelitas. E ele começa a falar que existe um remanescente. Ele fala que dentro daquele povo que foi escolhido, nem todos, na verdade, vão alcançar a promessa do Messias, mas alguns, aqueles que foram realmente separados por Deus, eles vão alcançar e vão ser salvos. Então você vê que Paulo tem no coração dele esse desejo de que os judeus sejam salvos. Aqui na Pão, o pastor Chang, junto com o Jerry, o Rabino Boney, tem
programado, tentado trazer algo para tornar mais viável o evangelismo aos judeus. Talvez não a partir de nós, talvez apoiando algum grupo que já esteja mais preparado, ou até mesmo talvez dando alguns argumentos, algum treinamento para que a gente também consiga pregar para um judeu. Mas o importante aqui é você entender que na Bíblia, o Paulo, que saiu para evangelizar todo mundo gentil, ele sentiu uma dor no coração. Ele fala, o povo de Israel está cego. Ele fala uma coisa muito forte, irmãos. Ele fala, eu até poderia ser riscado. Tipo assim, eu até poderia perder a salvação, eu poderia me apartar de Cristo para eles serem salvos. Ou seja, eu dou a minha vida para que eles tenham vida. Esse era o desejo de Paulo. Por que eu estou começando com essa parte, irmãos? Porque você vê no coração de um cristão que foi impactado pelo Evangelho, um peso no coração por aqueles que não conhecem o Evangelho. Você sente esse peso no seu coração? Pessoas que talvez vivam na igreja, talvez conheçam a Bíblia de capa a capa, mas que a conduta de vida não corresponde a esse desejo de seguir a Cristo. É uma religião, é um formalismo. E Paulo fala, eu tenho dor no coração pelos meus judeus, eles seguiam a lei. Os fariseus, eles tentavam ser impecáveis, a ponto de Jesus falar, se a sua justiça não exceder a dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Ou seja, eles tinham uma conduta que era talvez louvável, mas o problema é que o coração deles estava cego para o Evangelho, estava cego para a vinda do Messias. Eles queriam alcançar a sua própria justiça. Ou melhor, estabelecer, a sua justiça por meio de obras. E aqui, então, o Paulo fala que eles não alcançaram a salvação, pois eles não buscaram pela fé, mas com base nas suas próprias obras e com base no cumprimento da lei. E falou no capítulo 9 que eles tropeçaram na pedra de tropeço. É como se eles estivessem numa corrida, estão correndo muito bem, mas de repente eles encontram Jesus no caminho e tropeçam em Jesus, e caem. Eles não completam a corrida. E é muito engraçado, porque esse termo, nós não vamos entrar aqui nele, sobre ser pedra de tropeço, muitos usaram esse termo. O Pedro usou esse termo, Paulo usou esse termo, se não me engano, Isaías usou esse termo, e por aí vai. Então, Paulo defende que tem um remanescente que será salvo, e para esse remanescente nós devemos pregar. Talvez você seja um cara crítico da igreja, como tem muitos por aí hoje em dia. Mas até você que é o cara que mais critica a igreja tem que pensar, existe um remanescente dentro da igreja. Existe o joio e o trigo ainda está lá. Não adianta meter pau na igreja e achar que é a pior instituição do mundo e falar das cruzadas e falar do diabo a quatro. Não adianta. Você tem que entender que essa é a obra de Deus. E ele pode fazer o que ele quer. Em Romanos ele também vai falar, o barro não pode contestar com o oleiro, ele faz o que ele quer. Ele pode fazer vasos para honra, vasos para sua ira, ele faz o que ele quer. Ninguém contesta a obra de Deus. E aí, nós devemos pregar, irmãos. No caso aqui, para os judeus, Paulo tendo desejo de pregar para os judeus, mas depois ele fala como um todo, como nós podemos alcançar essa paz com Deus por meio da justificação em Cristo. Ele fala que a justiça, ela só vem por meio de Cristo. É isso que ele está aqui defendendo. Ele fala, tem esse desejo no coração, que os israelitas sejam salvos, mas a justificação só vai vir por meio de Cristo. E ele fala que o fim da lei, essa palavra fim, é melhor traduzir por objetivo. O objetivo da lei é escancarar o problema do nosso pecado e mostrar, vocês não são capazes de alcançar paz com Deus. Vocês não são capazes de ter um relacionamento com Deus, porque o pecado rompeu esse relacionamento. Mas a lei, dessa forma, nos aponta a Cristo. E é aqui que eles falhavam. Eles não conseguiam ver o fim da lei. Eles queriam andar na lei. Eles queriam cumprir todas as coisas da lei, todos os rituais, todos os valores, todos os mandamentos. Mas aí o que acontece, a gente vai descobrir isso pelo Novo Testamento, se você erra em um mandamento, você errou em toda a lei. Você está condenado. Mas os fariseus não se enxergavam assim. Eles achavam que eles poderiam alcançar a justiça por meio do seu esforço próprio. Irmão, isso aqui a gente ouve, acho que desde que você é moleque você ouve isso na igreja.
Mas para pensar, quantas vezes nós não queremos resolver as coisas pela nossa própria força? Quantas vezes nós não nos achamos justos porque nós cumprimos certos rituais? E aqui nós estamos agindo igual o judeu, que estava cego para a salvação em Cristo. Ele fala, a justiça nunca virá por meio do nosso mérito. A justiça, a justificação, ela só vem por meio da obra de Cristo. Ele cumpriu a lei de forma perfeita. Ele veio como homem, ele encarnou, ele viveu entre nós, e ele cumpriu a lei de forma perfeita. E ainda morreu no nosso lugar, mas ressuscitou. Então nós somos justificados por meio de Cristo. É aqui que já começa aquele desejo de pregar a respeito desse Salvador. Quando você encontra uma pessoa na miséria, quando você encontra uma pessoa em meio a tantos pecados, a tantos problemas, afundada em tantas dúvidas, o seu coração não pode ficar indiferente, ele tem que falar, eu preciso compartilhar de Cristo com essa pessoa. Essa pessoa precisa ouvir que existe alguém que pode tornar ela justa, alguém que pode vir sobre ela e tirar toda essa culpa, para ela não andar mais dessa forma, mas andar conforme uma nova vida. E veja só, irmãos, pela fé, por meio da graça, não por nossas obras, nós somos considerados justos. Já dá para a gente sair correndo pela Paulista pregando o Evangelho, amém? Você é justo em Cristo. Jesus morreu por minha causa. Jesus morreu por sua causa, ou melhor, pelos nossos pecados. Eu acho que essa palavra, quando a gente fala Jesus morreu pelos nossos pecados, a gente imagina assim, Jesus morreu para que esse pecado não me incomodasse mais. Mas, na verdade, Jesus morreu para aniquilar a força desse pecado sobre a nossa vida. É muito complexa a obra de Cristo, é muito profunda. E uma coisa que eu aprendo nessa questão da justiça que vem de Deus, irmãos, sem a justificação, nenhum de nós podemos entrar num relacionamento com Deus. É a justificação em Cristo que abre o caminho para um relacionamento. Nós falamos lá no casamento, né, sobre o Éden, o começo de tudo. Adão e Eva andando com Deus no jardim, tudo perfeito. O que atrapalhou essa comunhão, essa preciosidade, esse relacionamento tão que caminhava tão junto? O pecado. Desde lá foi rompido, mas agora em Cristo, por meio da justificação, nós podemos entrar num relacionamento com Deus. Você e eu, nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo. E aí ele fala, o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Se você crê em Cristo, você está justificado. Não porque você cumpre todas as leis, mas porque você crê em Cristo e na obra redentora de Jesus. O segundo ponto, ele fala assim, quem confessa e crê em Cristo será salvo. A gente vai continuar esse trecho. Agora ele fala algumas coisas a mais, ele vai recorrer ao Antigo Testamento. Paulo fala, Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. Ele vai comparar a lei com a questão da salvação em Cristo, ou a justificação em Cristo. Ele fala, a justiça que vem da lei diz, o homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? A justiça que vem da fé, o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Falando um pouquinho ainda do contexto judaico, irmãos, é muito importante, porque aqui, não sou eu que estou querendo voltar para o Antigo Testamento, mas o próprio Paulo fala de Moisés. E aqui ele cita, no versículo 6 e 7, o texto de Deuteronômio 9:4. Não diga em seu coração. Esse termo ele tira lá de Deuteronômio 9. E 30:11 também, Deuteronômio 30:11 a 13. Quem subirá ao céu? Quem descerá ao abismo? Então ele faz a leitura lá do Antigo Testamento para trazer e aplicar a justiça encontrada em Cristo pela fé. Isso aqui Deuteronômio era a lei, era a base para todo judeu entender a questão da justificação, e ele traz isso para Cristo. No Deuteronômio 9, não sei se você lembra, mas ele lembra os israelitas que a entrada na terra prometida não era por causa da justiça deles.
Ele fala, eu estou colocando vocês nessa terra, não por causa da justiça de vocês. Em Deuteronômio 30, ele lembra os israelitas que partiu do próprio Deus e estabeleceu uma aliança com eles. Aqui ele está falando assim, por meio desse trecho todo, que às vezes a gente nem entende. Ele está falando, não foram vocês que tiveram mérito. A salvação, a justificação, ela já estava preparada por Deus em Cristo, não é o nosso mérito. E aí ele fala, né, Cristo nos foi dado, Ele morreu por nós e ressuscitou para salvar e completar a obra do Pai. E ele fala, essa palavra, irmãos, ela não está longe, ela está perto. Está na sua boca, está no seu coração. Todos os domingos nós temos contato com essa palavra. Em todo momento, essa palavra está nos instruindo e nos ensinando a olhar para Cristo, para crescer em Cristo, para depender de Cristo, para mudar a nossa vida conforme o padrão de Cristo. Então, essa palavra, irmãos, ela nos instrui, ela nos mostra o caminho. No Evangelho, irmãos, aconteceu algo maravilhoso. Se manifestou o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Talvez eles viam a lei, eles viam essa palavra e achavam assim, é só eu seguir isso e fazer e usar a força do meu braço para alcançar. E Paulo está falando, não, a palavra está te mostrando que você não consegue, mas que você pode depender de Deus. Você confessa e crê nele e você será salvo. E aqui ele fala do senhorio de Cristo, irmãos. Quando a gente declara que Jesus é o Senhor, isso não pode ser um ato vazio. Porque é isso que acontece hoje na igreja evangélica. A gente fala, a palavra está perto de nós, está no nosso coração, está na nossa boca, então nós confessamos o Senhor Jesus e falamos que cremos com o nosso coração para ser salvos. E acabou aí meu compromisso. Simplesmente pelo fato de eu ter declarado com meus lábios, sim, Jesus Cristo é o Senhor. Agora tem uma passagem muito pesada no Novo Testamento que Jesus fala, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas ele não falou aqui que se a gente confessar com a boca e crer no coração, nós seremos salvos? Irmãos, não pode ser um ato vazio. A nossa vida tem que ser impactada com essa mensagem. A nossa vida, ela precisa realmente entender o que significa crer com o coração e o que significa confessar com os lábios. Sabe por quê? Sabe qual era o contexto de Roma? Os cristãos estavam começando a ser perseguidos. O imperador desejava ser chamado de Senhor. Imagina você, na época do Império Romano, você é um cristão confessando que Cristo é o seu Senhor. E de repente vem todo aquele império e fala assim, quem é seu Senhor? Não é César? Rodou. Muitos cristãos morreram, irmãos, quando eles confessaram com a boca que Jesus é o Senhor. Olha, eu estou te trazendo o contexto do tempo que foi escrito, o que Paulo realmente estava querendo dizer para os romanos. Se você confessar com os seus lábios, ou seja, você declarar que realmente Jesus é o Senhor da sua vida, independente do que acontecer com você, independente da pressão que está acontecendo, seja ela política, seja ela social, seja ela na sua família, seja ela no seu ambiente de trabalho, você consegue manter firme a sua decisão a respeito de Cristo? Porque o nosso testemunho começa aqui, irmãos. Tem um monte de evangélico que fala que Jesus é o Senhor, mas a vida dele é uma porcaria. É um mau testemunho. A ponto das pessoas falarem, ontem, aconteceu isso, as pessoas ouviram a mensagem e elas, pelo menos uma pessoa que veio dar o feedback, que não é cristã, ela foi questionada por uma outra pessoa que também não é cristã e falaram, de que igreja católica são essas pessoas? Porque essa palavra foi tão simples, eu entendi tudo que essa pessoa falou, porque eu já fui em cultos evangélicos que o cara falou, e eu não entendi. Aí eu falei para a pessoa, assim é a palavra de Deus, ela é simples, e ela cumpre o propósito dela. E aí achei engraçado, porque ela tentou explicar que não era evangélica, eu falei, não, nós somos evangélicos sim. Ela até se assustou, né, Isa? Ela regalou os olhos, vocês são evangélicos, então eu falei tudo errado, soltou uns palavrões lá. Eu falei, não, mas é porque a palavra de Deus é assim. Ela é profunda, ela é simples, ela instrui. E é isso, irmãos. Confessar Jesus com a nossa boca tem a ver com aquilo que a gente crê no nosso coração. Chegar aqui no meio da igreja, mandar todo mundo levantar a mão e falar, eu sou de Jesus, é fácil. Faz isso lá na Paulista, com todos os movimentos que a gente tem hoje em dia. Cada coisa maluca, cada hora vai surgindo um pior que o outro, com os seus argumentos, com os seus pressupostos.
mas a gente tem a verdade, a gente tem Cristo, a gente tem uma mensagem poderosa, e muitas vezes a gente coloca embaixo do braço e vai para casa cabisbaixo. A gente não compartilha essa confissão de Cristo. Eu fico imaginando seriamente, irmãos, não aqui, mas mais para frente, se você for ler a carta de Pedro, que ele fala sobre nós sermos provados no fogo, a nossa fé ser provada no fogo, sobre o sofrimento, se você sofre como cristão, você não tem do que se envergonhar, ele está falando num contexto pior ainda do que esse. Não sei se vocês já ouviram falar, Nero usava cristãos para manter as ruas de Roma acesas. Imagina, você vai na Paulista caminhar à noite e tem vários cristãos da Pão da Vida queimando. Você acha que é história? É fato. Aconteceu. Por quê? Porque eles confessavam Cristo. Então, irmãos, antes da gente bater no peito e falar que a gente é evangélico, que a gente é cristão, que a gente é de Jesus, pensa nisso. Se você realmente crê no seu coração que Ele é Cristo, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador, que Ele é. Mas agora, se você, de fato, entregou a sua vida, isso precisa ser revisto. Para você realmente consagrar a sua vida inteiramente para Ele. Para não ter vergonha desse nome. Para não ter vergonha dessa mensagem, irmãos. É essa mensagem que me salvou, é essa mensagem que te salvou. Você só está aqui hoje porque você ouviu o Evangelho. E esse Evangelho muda a sua vida. Não é para você viver que nem os fariseus, cumprindo rituais, cumprindo leis, marcando pontos, mas é para ter uma vida que flui de dentro, porque essa palavra te trouxe salvação. Então, irmãos, confessar publicamente, ou melhor, expressar a crença do coração, custou a vida de muitos dos nossos irmãos. Não foi só na época do Império Romano, ao longo de toda a história. Isso a gente deve olhar e observar o que significa realmente confessar Cristo. E isso é essencial para a salvação. Eu acho que no plano geral é como se você chegasse diante daquela situação limite. Você crê ou não crê? E você fala, ainda que eu morra, eu creio. Como os jovens da fornalha. Se Deus não quiser salvar, nós vamos morrer. Se Ele quiser salvar, nós continuaremos servindo a Ele, mas nós não vamos nos dobrar diante de você. É isso que a gente tem que falar para o mundo. Isso que tem que ter no nosso coração com relação a todos os sistemas que tentam se impor sobre a nossa fé. Eu não vou me dobrar, eu me dobro somente ao senhorio de Cristo. É aqui que começa a pregação do nosso Evangelho, irmãos. Se a gente titubear nisso, mas cara, prega isso e faz aquilo, pronto, Jesus já não é o Senhor. E as pessoas percebem. E a nossa família percebe. E a igreja percebe. Todo mundo percebe, só a gente acha que engana Deus. Quando eu estava escrevendo sobre esse ponto, eu fiquei imaginando uma questão, alguma ocasião, que nós poderíamos ter manifestado a respeito de Cristo, mas nós não fizemos. Você passou por isso em algum momento do seu dia, da sua semana? Você sentiu algo assim, cara, eu precisava compartilhar o Evangelho com essa pessoa, mas de repente você, por algum motivo, se omitiu. Ou se isso não acontece mais na sua semana, você tem que falar, qual é o meu problema? Porque eu não estou que nem Paulo, que tinha aquele fardo no coração, desejando que as pessoas fossem salvas. Não estou falando também que você vai carregar o mundo nas costas e a síndrome do Messias, que você tem que salvar todo mundo. Você não salva ninguém. Nós vamos falar isso no outro ponto. Mas você pode compartilhar o Evangelho. Você pode olhar para uma vida, ter compaixão dela, como Jesus tinha compaixão das multidões, e querer levar boas novas para essa vida. Para o último ponto, irmãos, só para lembrar, nós estamos dentro de um contexto falando que basta invocar o nome do Senhor para ser salvo. E aí nós falamos que é Jesus que justifica o que crê, nós falamos agora que quem confessa e crê em Cristo será salvo, e nós agora vamos falar de todo que invocar o nome do Senhor será salvo, como uma certeza. A salvação pertence ao Senhor. Fala, gente. Se a gente não pronuncia, a gente nunca vai abrir a boca para falar do Evangelho. Nós precisamos ser corajosos, irmãos. Não se deixe intimidar. O irmão aqui do lado vai ouvir que eu falei muito alto. O problema é dele, cara. Se o seu Senhor é Cristo, você não pode se omitir. Amém?
todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele continua o texto, né? Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, irmãos. Se a pessoa um dia você chega assim e fala de Jesus para ela, e ela fala, mas o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Você fala, simplesmente você precisa confessar Cristo e crer no seu coração. E aí ele faz a oração dele lá com Deus, não precisa ser aquela oração padrão que você já está acostumado, que você já decorou, mas quando ele clama ao Senhor, quando ele invoca o nome do Senhor, ele será salvo. E aí foi feito o trabalho, irmãos, do evangelista, foi feito o trabalho do cristão, de proclamar as boas novas, de falar para ele que agora ele tem paz com Deus, que ele pode voltar a ter um relacionamento com Deus, e aquilo faz toda a diferença para ele, irmãos. Agora eu quero abrir um parênteses, contar um lado triste da minha teologia quando eu era mais novo. Eu olhava assim, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. E eu te confesso, irmãos, eu já tive várias situações da minha vida que eu fui envergonhado. Aí eu vou lá para a palavra, Deus, o Senhor falou que aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado, e eu acabo de ser envergonhado. Irmãos, ele está falando da salvação. Quando você chegar lá no final da história, tendo abrido mão de tantas coisas, porque você quis ser um discípulo, tendo confessado Jesus Cristo diante de tantas pessoas que talvez até tenham zombado de você, você não será envergonhado. Ele vai abrir os braços e vai te receber no céu, vai te receber no paraíso. Isso é não ser envergonhado. Eu lembro de uma outra senhora também, ela era de uma outra igreja chinesa, ela é brasileira, bem senhora, e ela estava empolgada para pregar para os chineses. Ela levou a sério quando ela ouviu que o povo chinês é um povo ateu, é um povo que às vezes está muito influenciado pelo budismo, alguns até talvez não queiram mais saber de religião. Então ela andava com o celular dela que ela tinha acabado de ganhar, ela falava e deixava o Google traduzir. Essa era a forma que ela evangelizava. Agora, irmãos, por favor, vamos refletir na vida dessa senhora. Ela não era chinesa, mas ela amava Jesus. Ela não conhecia o idioma, mas ela usava a tecnologia, com a idade que ela tinha, para poder alcançar um chinês. Olha o nosso contexto. Quantos aqui se esforçam para algo desse tipo? Você fala mandarim, cara, e você não abre a boca para falar para um chinês de Jesus. Você fala português, você mora no Brasil, você não evangeliza um brasileiro. Aí você tem que começar a pensar, falar, cara, o que eu estou fazendo de errado na igreja? Será que a igreja vinha aqui cantar 4 músicas, dar oferta, ouvir uma palavra talvez de 1 hora, e aí dar um abraço no irmão e vai embora, vai comer a batata frita lá no shopping? Será que é isso a nossa vida cristã, irmãos? Se for isso, eu vou pedir demissão, eu vou me aposentar já, porque não tem sentido. Isso faz parte da nossa vida. Mas veja que é muito mais. Você tem uma mensagem dentro de você, irmão. Você tem o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Quando a pessoa invocar, ela será salva. Essa é a mensagem do Evangelho. E voltando para a senhorinha, isso aqui só foi uma chacoalhada na igreja. A senhorinha viu um chinês lá, não sei onde, e começou a correr atrás para alcançar o chinês. E ela não viu que no caminho, eu não lembro se estavam fazendo a calçada, e ela meteu o pé naquele negócio todo, tal. Eu sei que ela ficou toda suja, e ficou uma situação super embaraçosa. E quando ela não conseguiu chegar, acho que até o chinês, se eu não me engano. E aí, quando ela veio contar para a gente essa história, ela citou, né, essa passagem. E eu lembrei dessa história. Eu falei, Jesus, a gente não conhece a tua palavra. A palavra está tão perto e a gente usa essa palavra errado. Jesus está falando que você não vai ser envergonhado daquilo que ele prometeu para você. Você acha que Paulo, quando tomou chibatada, quando ele foi surrado, quando ele foi espancado, isso não era uma vergonha? Imagina você apanhando na frente de 30 pessoas. Ai, Deus, por que isso aconteceu comigo? Mas Paulo fazia isso porque ele tinha consciência e ele tinha convicção do poder do Evangelho. Posso tudo naquele que me fortalece, posso todas as coisas. Aí os caras usam essa mensagem errada. Paulo falou assim, se eu estiver passando fome, se eu estiver com muita comida, se eu estiver viajando para longe, viajando para perto, se eu não estiver viajando, se eu estiver preso, eu posso todas as coisas em Cristo. Essa é a consciência, a convicção, o coração de alguém que anda com Deus, que anda com essa mensagem no coração. E nós precisamos estimular uns aos outros, irmãos. Esse trabalho não é trabalho só do pastor, não é trabalho do líder de célula, não é trabalho do professor da escolinha, é de cada cristão. Essa mensagem nos foi dada.
E por isso o segundo ponto. Mas antes de entrar nesse segundo ponto, irmãos, talvez você fale assim, tá, mas como é que eu posso fazer para compartilhar o Evangelho? Aí eu vou pedir para o Enoque botar um vídeo, se alguém puder ir atrás, se você estiver ouvindo a minha voz, apagar a luz para a gente, eu ia agradecer. Nós vamos passar um vídeo breve de uns 4 minutos. Aqui não te atrapalha, não, né? Antes de nós entrarmos no segundo ponto, irmãos, medita nisso aí que nós vamos assistir agora. Obrigado.
Obrigado. Irmãos, esse vídeo ele não é um vídeo recente. Esses dados com certeza mudaram. Alguns talvez possam ter sido atualizados para algo mais positivo e alguns talvez se agravado. Eu fico pensando nessa questão dos imigrantes, na questão dos refugiados, os mais ricos, os mais pobres. Se você for ver, de repente eu fico pensando, né? Não tem presença evangélica e a igreja evangélica quer ficar cheia, quer encher o templo. Não tem sentido. Não tem sentido se esse monte de gente não sai no dia a dia para pregar o evangelho. Eu estive no sertão, eu conheci o povo sertanejo, é exatamente aquilo que vocês viram no vídeo. É simples, é ignorado, é isolado, e é muito mais confortável a gente ficar na nossa casa jogando videogame do que a gente dar a nossa vida para pregar o evangelho para eles. E aí talvez você fale assim, mas eu não fui chamado para os indígenas. É o primeiro que aparece indígena, né? Todo mundo tem pavor de ir para os índios. Mas você viu que aparece ali os mais ricos também. E às vezes você está querendo ser um empresário, às vezes você está estudando para ter uma longa carreira aí profissional. Pensa nisso. Não deixa o tempo passar. Esses caras precisam do evangelho. Tem pessoas que têm facilidade de lidar com pessoas na área da pobreza. Avança. Vai, prega o evangelho para elas. Não só pregar, mas ajudar ela a entender que ela pode ser uma nova pessoa. Que Deus tem algo novo para ela. A igreja, ela precisa despertar, não só para cumprir uma atividade de evangelismo, mas para viver pregando o evangelho, pregando a palavra em todo canto. Porque, irmãos, existem muitos argumentos que nos fazem desacreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem poder. As pessoas são convertidas, as pessoas vão até Cristo por meio da palavra. Então a gente não pode se calar, irmãos. Por isso que isso aqui é um clamor. Vai e pregue a palavra. Esses dias eu vi, acho que no WhatsApp, um menininho que estava orando lá no condomínio com outros. Uma criança, compartilhando a palavra do jeito dele. Não precisa fazer seminário. Aliás, o seminário Servo de Cristo, se eu não me engano, tem uma matéria para ensinar Libras. Você viu que os surdos, dá até um incômodo, né? A musiquinha para, você acha que foi o pessoal do som ali que vacilou. Já olha para os caras ali fulminando. Mas é porque eles estão mostrando a realidade do surdo. Ele não se comunica. Como o evangelho vai chegar nesse cara? A igreja, graças a Deus, a igreja, ela, já há um tempo, desde que eu me converti, eu já vi pessoas com Libras na igreja, porque existem surdos que precisam ouvir a mensagem. Então, pessoas precisam comunicar essa mensagem de forma que ela entenda. E por aí vai, irmãos. Eu não sei onde Deus quer que você atue. Eu não estou dizendo que você tem que ir lá para os quilombolas. Eu não estou dizendo que você vai lá para o meio dos ribeirinhos. Mas você já está num campo missionário. As pessoas que estão ao seu redor é um campo missionário. E a palavra ela está perto de você. Ela está no seu coração, ela está na sua boca. Ela precisa ser anunciada. Não tenha medo, não tenha vergonha. A gente já viu, Jesus falou, você não vai ser rejeitado. Então, eu quero incentivar, irmãos, a levar a sério. Eu separei dessa forma esse texto, porque ela responde, né, o que o vídeo perguntou, e aí, vocês vão ficar parados? Nós vamos ficar parados como igreja? Tá bom a gente cantar as nossas músicas aqui, ficar feliz um com o outro, ter os comes e bebes, ouvir uma mensagem, enfim. Ele fala, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Porque o trecho anterior, irmãos, ele termina falando que aquele que confessar o Senhor Jesus será salvo. E aqui ele pergunta assim, mas como eles vão invocar aqueles que eles não creram? E como eles vão crer naquele que não ouviram falar? Como é que a gente quer que esse mundão aí crê em Cristo, se eles nunca ouviram falar de Cristo? Talvez tenham ouvido falar de um tal de Jesus, que os evangélicos falam, mas eles não veem sentido em seguir esse Jesus. Mas eles precisam conhecer esse Jesus da Bíblia. Esse Jesus que governa a nossa história, para que governe a história deles. E como eles vão ouvir se não há quem pregue, irmãos? Essa era a tensão que existia no povo judeu. Falou, você é filho de Abraão, parabéns para você. Se Deus quiser, Ele até faz essa pedra ser filho de Abraão. Se você não abrir a boca, Deus pode fazer até uma pedra clamar. É o mesmo exemplo. O povo continua obstinado. O povo é rebelde. Mas aqui você vê como eles vão ouvir se não tem quem pregue. Nós precisamos nos dispor a pregar.
E como nós vamos pregar se não formos enviados, irmãos? E aqui entra o papel da igreja. Por que a gente não envia? O que a gente está esperando? Isso é um problema sério na instituição. A gente quer mais o quê? Mais dobrar o número de pessoas que estão aqui? Nós precisamos enviar. Nós precisamos começar a pensar para fora. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade de igreja, de corpo. Isso não tem a ver só com liderança, tem a ver com todos. Tem a ver com o funcionamento que a gente já está habituado. Com esquemão. O reino de Deus não tem esquemão. E aí ele fala, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O mundo não precisa de ensinamentos novos, ele precisa ouvir a palavra de Cristo. E eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, talvez seja interessante a gente abordar o que não é evangelismo, porque quando a gente fala de evangelismo, talvez as pessoas já, opa, será que eu vou ter que me expor? Eu não sei falar, já começa a suar, e já não quer confrontar uma pessoa olho no olho. Às vezes, até por rede social é difícil, mas o evangelismo, irmão, primeiro, ele não é você impor uma visão religiosa sobre outra pessoa. Você não vai lá falar, ó, tira esse pacote e põe esse que é melhor. O evangelismo não é uma ação social, apesar de a ação social ser um caminho para evangelizar. Você está indo de encontro ao necessitado, dando o pão, mas trazendo a mensagem. Só dar o pão não vai resolver o problema, porque senão já teríamos resolvido o problema da pobreza. Muitas pessoas doam, muitas pessoas, principalmente quando é Natal, quando é Ano Novo, você vê um monte de gente distribuindo um monte de coisa. Isso não muda o coração das pessoas, não muda a vida das pessoas. O evangelismo também não é envolvimento político, irmãos. Isso eu não preciso falar nada, porque o nosso país é essa palhaçada aí. O cara fala que é pastor, a galera vota nele, aí depois ele faz o que quer, ninguém presta mais conta, ninguém sabe mais nada do cara, e por aí vai. O evangelismo também não é você se colocar numa posição de defender a fé, respondendo a todas as perguntas que te fazem, como se isso fosse um exercício acadêmico. Ah, essa eu sei responder. Ah, isso aqui eu sei, eu tenho um argumento para te quebrar. Não é isso. O evangelismo, irmão, ele parte da simplicidade de você compartilhar as boas novas. E posso falar a verdade? Essa é a parte mais fácil. Você não consegue convencer, você não consegue converter, você não consegue mudar uma pessoa, você não consegue nem fazer ela entender. Quem faz isso é Deus, o Espírito Santo. Qual parte é mais fácil? Essa ou compartilhar uma mensagem? Compartilhar a mensagem. A parte mais fácil ficou para nós. Mas nós precisamos fazer. Nós precisamos ir pregar o Evangelho. Porque o cristianismo, irmãos, ele não é uma opinião humana. Ele é o poder de Deus. O Evangelho, ele é a verdade de Deus, independente das opiniões que existem. E no nosso tempo, nesse tempo que a gente está vivendo hoje, existem muitas opiniões. As pessoas começam a esvaziar os sentidos da palavra, das palavras. Família, vamos reconceituar a família. Homem, pai, mulher, vamos redefinir tudo isso. Ninguém dita o que é a verdade. É esse mundo que a gente está vivendo. Mas o Evangelho, ele é a verdade de Deus, irmãos, independente de tudo isso. O evangelismo é a proclamação de que Jesus é a única provisão de Deus para cada pecador. Não tem outra solução senão Cristo. Esse discurso vai ofender muita gente, mas esse discurso vai salvar muita gente, porque é a verdade de Deus. Lembra, na última pregação que eu fiz sobre Timóteo? Prega a palavra, a tempo e fora de tempo, esteja preparado. Então, pregue a palavra, irmãos. Deus está falando conosco, pregue a palavra. Não é para você fazer um discurso, ou se Deus pedir para você fazer, faça. Vá lá na Praça da Sé, começa a pregar o Evangelho. Mas é na sua vida diária, compartilhar as boas novas. O meu desejo, irmãos, é que a gente cultive uma paixão por compartilhar de Jesus. Sabe aquele negócio? Cara, vamos lá, porque o meu amigo ele quer ouvir de Jesus. Eu não sei explicar essas coisas, mas você pode ajudar, vamos lá. E você encontra a pessoa e fala de Jesus. Foi assim que muitos foram salvos aqui na Pão. Tinha gente, né, que a gente ficava 3, 4, 5, 8 horas falando com o cara. Pergunta atrás de pergunta. A gente não sabia responder nada, a gente era mais burro do que hoje. Não tinha resposta, mas a gente ia falando de Jesus, do amor de Deus, compartilhar o Evangelho, e de repente, do nada, agora eu entendi. Entendeu porque a gente argumentou bem? Não, porque o Espírito Santo
tocou aquela vida. Eu tenho certeza, irmãos, que quando você começar a acompanhar alguém que não crê no Evangelho, de repente essa pessoa passar a crer e começar a vir com você no culto, a sua vida vai ser muito mais feliz, porque você vai ver a obra de Deus. Você vai ver o poder de Deus agindo numa vida e vai lembrar da sua história e vai sentir assim, Deus me usou minha vida. Agora pensa, a gente traz um cara cheio de vida para um lugar que parece um cemitério. Ele fala, não, cara, isso aqui não é igreja. E aí ele vai lá para os quilombolas que ele encontra mais vida do que dentro da igreja. O campo missionário ele é cheio de vida, ele é cheio de desafios. Mas quem está com o evangelho firmado no coração e vai para um campo missionário, ele colhe frutos, ele experimenta o poder de Deus, ele testemunha o que Deus tem feito na vida dele. E assim nós precisamos retomar, irmãos, a nossa vida com Cristo. A vida de Cristo não é só bênção, não é só lutar contra o pecado, não é só prosperar, não é só tirar música, não é só preparar a mensagem. A vida com Deus é essa proposta de diariamente você compartilhar aquilo que Ele faz no seu coração, aquilo que Ele faz na sua vida, aquilo que Ele faz na sua família. Ah, mas na minha família não está acontecendo nada, ótimo. Pega um monte de irmão, começa a orar por isso. Vamos começar de dentro para fora. Talvez a gente não alcance. Às vezes eu paro e penso, nossa, Deus, minha família, meus amigos, tem amigos que eu preguei por mais de 10 anos. O cara não mudou, mas para mim a resposta foi, eu não quero o evangelho. Ok, então, agora eu vou sacudir a poeira dos meus pés e vou para outro povo, vou para quem quer. É assim, irmãos. Talvez lá na frente vai servir de algo. Talvez lá na frente a pessoa fale, cara, o cara me falou tantas vezes e eu nunca tinha entendido. Você pode ver a história do Rodolfo Abrantes, não é verdade? O cara se converteu. Quem disse que aquele cara ia se converter? Às vezes a gente vê ali, né, a Anitta, nossa, essa mulher, não sei o quê. Cara, e se alguém está orando por ela, e se um dia essa mulher conhece o Evangelho? Teve várias pessoas que foram assim do meio dos famosos. E é um povo não alcançado. Então a igreja tem que parar de julgar. Tem que parar de falar o que tem que fazer e o que não tem que fazer. E tem que começar a obedecer a palavra. Começar a ouvir Cristo. Porque a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Como igreja, nós temos que ouvir essa palavra, receber essa palavra e proclamar essa palavra. É basicamente isso, irmãos. Não digo que é fácil, porque a gente tem que, talvez, desconstruir um monte de coisa que a gente construiu ao longo da nossa vida. A gente tem que mudar muitas coisas da forma como nós pensamos, da forma de ser cristão. Nós temos que mudar, e essa mudança vem de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vida de adoração que nós sempre pregamos aqui no culto. E aí, direcionar todo o nosso esforço para alcançar o maior número de pessoas possíveis, pregando o Evangelho em todo lugar, irmãos. Esse é o nosso papel. Esse é o papel que Deus espera da sua igreja. Eu gostaria de concluir lendo só um termo sobre evangelismo, que é interessante, eu achei interessante, acho que vale a pena compartilhar. O autor falou que evangelismo não é fazer prosélitos, isso é algo que o judeu fazia, né? Quando ele ia tentar ganhar a pessoa para a fé dele, apesar que o Rabino Bonen falou que o verdadeiro judeu nunca faz prosélitos, mas enfim. Ele falou que não é persuadir as pessoas a tomar uma decisão, não é provar que Deus existe ou fazer um bom caso para a verdade do cristianismo, não é convidar alguém a uma reunião, não é expor o dilema contemporâneo ou suscitar interesse no cristianismo, não é vestir uma camisa dizendo Jesus salva. Algumas dessas coisas são corretas e boas em seu devido lugar, mas nenhuma delas deveria ser confundida com o evangelismo. Evangelizar é declarar com a autoridade de Deus o que Ele fez para salvar pecadores, advertir os homens da sua condição perdida, ordenar que eles se arrependam e que creiam no Senhor Jesus Cristo. E como nós já lemos aqui, quem clamar o nome do Senhor, quem invocar o nome do Senhor, será salvo. É uma proclamação, irmãos. Pode vir por meio de um testemunho, eu quero compartilhar o que Deus tem feito na minha vida. Aí você prega o Evangelho. Ah, mas eu não sou evangelista. Cara, isso é desculpa. Porque todos os cristãos foram chamados para proclamar as boas novas. E tinha que ser um prazer. Você tinha que ter alegria de falar, nossa, Deus me chamou para proclamar as boas novas. Deus me chamou para poder compartilhar com alguém que está perdido, de que essa pessoa pode encontrar a luz, de que ele pode ter esperança para a vida dele. Ande nessa esperança, irmãos. Ande nessa luz. Permita que Deus te use. Não feche a boca, não se cale. O tempo está próximo. Em breve Jesus vai voltar. E irmãos, vendo esse vídeo eu fiquei muito comovido. Eu sei que tem a musiquinha, tem todo o clima e tal,
Mas eu falei, Senhor, eu realmente me incomodo, porque esse é o nosso Brasil. É o país que a gente vive. São pessoas que estão morrendo sem conhecer Cristo. São igrejas que estão se importando com o seu território, ao invés de se preocupar com o território do reino. Então, não sei, irmãos, o que vai acontecer na sua vida a partir de hoje. Se você levar essa mensagem muito a sério, não porque eu estou pregando, mas porque essa é a verdade de Deus, talvez algo mude no seu coração. Você pode começar, talvez, ofertando mais em missões. Você pode, talvez, conhecer algum missionário e querer ajudar essa pessoa. Você pode querer começar a abrir um grupo na sua faculdade, no seu trabalho, talvez no seu apartamento, só com o objetivo de compartilhar o Evangelho. Mas ore para o Senhor. Pergunta a Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Como eu posso ser útil para mudar essa estatística? Para ver mais pessoas sendo salvas, porque a sua mensagem é poderosa, Senhor. Então é isso que eu queria compartilhar hoje, irmãos. Que toda a igreja possa ir e anunciar as boas novas em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé e orar?